E bom dia, muito bom dia, excelente domingo a todos. Mais um Café com Leitura, é o 6º episódio a respeito do livro de A Coragem de Ser Imperfeita, de Brené Brown. E como nós vimos no domingo passado, a gente começou falando do capítulo 3, que ela fala sobre todos os aspectos da vergonha e como que isso vai acabar influenciando, né, na nossa vida, nas nossas relações. Ela dá conselhos a respeito de vergonha, o que ela descobriu através da pesquisa dela a respeito de vergonha, né? Mais do que a vulnerabilidade, ela fala que a vergonha ela é um passo antes para que você esteja em uma posição de vulnerabilidade, né? E aí o título do capítulo é Compreendendo e Combatendo a Vergonha. Como ele é um capítulo mais extenso, eu escolhi dividir em duas partes para a gente poder captar o máximo de informações, reflexões que a gente pode fazer a respeito dessa temática que é tão interessante e que agora a gente vai ver que cada pessoa, né, então homens e mulheres respondem diferente à vergonha, se sentem em determinadas situações é que vão sentir vergonha. Bom, nós vimos ainda no domingo passado a resiliência à vergonha, a vergonha e vulnerabilidade. Então ela já deu essa primeira parte, essa introdução de uma forma mais geral, mais abrangente para todas as pessoas. No restante do capítulo, Brené vai falar sobre como que homens e mulheres se comportam e vai dar várias situações. Aqui nessa parte do livro ela conta vários relatos da pesquisa dela, o que essas pessoas contaram para ela, o que ela descobriu em terapias de grupo. Ela conversou com outros terapeutas e acrescentou tudo em sua fala. Bom, a gente vai começar falando de um tópico, ela divide tudo em tópicos. Então, nesse primeiro tópico aqui, chama Teias e Caixas, como mulheres e homens vivenciam a vergonha de uma forma diferente. E o despertar da vergonha, a experiência da vergonha, ela é diferente para cada tipo de pessoa. É diferente para homens e diferente para mulheres. Nessa primeira parte deste tópico, ela conta como que ela se interessou em procurar pesquisar mais sobre a vergonha para os homens especificamente, porque aqui ela começa contando de uma palestra que ela foi fazer e era totalmente voltada para o público feminino. Então ela se dedicou muito a entender como que as mulheres, né, se sentem, o que deixa as mulheres envergonhadas, o que é vergonha para as mulheres. No final dessa palestra, um senhor veio falar com ela e pediu licença para a esposa ficou aguardando lá no fundo e ele perguntou a ela o que ela havia aprendido sobre os homens. E isso deixou ela assim um pouco constrangida, ali um pouco em choque, porque ela realmente não esperava aquela pergunta. E ela responde que ela de fato não tinha feito muitas entrevistas com os homens, que o foco da pesquisa dela tinha sido com mulheres. E aí ele responde meio assim encabulado, é mais conveniente, é o que ele responde para ela. E aí ela se sente, ela vem para a defensiva, ela fala que naquele momento entrou o sistema de alarme dela, né, de querer se defender daquilo que ela achava que ela estava sendo julgada. E aí ele fala que os homens também sentem vergonha, inclusive a vergonha de estar ali conversando com ela, de se expor, e a esposa está ali esperando no fundo, era uma situação de constrangimento, também de vergonha para ele, e que os homens se sentem dessa forma também. E a partir daí, dessa conversa rápida com esse senhor que ela teve, ela procurou então entender o que é vergonha para os homens e como que eles se sentem passando por essa experiência. E aí ela coloca no final dessa primeira parte o seguinte: ela entendeu que os homens também têm suas próprias histórias e se tivermos de achar um caminho para lidar com a vergonha, homens e mulheres, é melhor que esse caminho seja feito junto. Como nos magoamos reciprocamente, é necessário que todos possam se curar juntos também. Os homens e mulheres acabam passando por situações de vergonha, são afetados pela vergonha porque são seres humanos. Bom, e aí ela dá sequência falando sobre como as mulheres
entendem o que é vergonha e como que elas lidam com isso. Então, o próximo tópico fala as mulheres e a teia da vergonha. Para Brené, ela fala como uma teia de vergonha porque ela se interliga em vários aspectos e ela está implementada na sociedade. Aqui ela vai focar principalmente nas mulheres nessa parte, mas ela fala que as mulheres acabam julgando as próprias mulheres, né? Acabam falando, comentando, muitas vezes depreciando a nós mesmas. E dentro da pesquisa dela de vários anos, as mulheres falam, o que principalmente essas mulheres falavam? Então a vergonha é não ser perfeita, foi o que mais ela encontrou. Então a busca pela perfeição e a impressão de não ser perfeita, os outros não acharem perfeita, para a maioria das mulheres era vergonhoso. Ficar exposta é vergonhoso, não ter um corpo perfeito segundo os padrões da sociedade é uma situação vergonhosa, é uma vergonha para essas mulheres e nunca ser boa o bastante. Então, as respostas das mulheres estavam focadas nessa temática. Então, para elas, a primeira coisa, segundo a pesquisa de Brené, o primeiro ponto, aparência. Então, a aparência física, ela era muito importante para as mulheres, segundo a pesquisa dela, e isso gerava vergonha para as mulheres. Em segundo lugar, a maternidade. A maternidade, pelo julgamento de não ser uma boa mãe, de escolher, por exemplo, o trabalho, trabalhar muito e negligenciar os filhos, por exemplo. O julgamento de outras mulheres a respeito disso e de outras pessoas na sociedade. E o contrário também, quando se é uma mãe que está sempre presente, a vergonha de não ter um trabalho, o julgamento das pessoas, então sempre estava voltado para esses aspectos. Mas o que a Brené coloca que é a maior dificuldade para as mulheres é que todos esperam que sejamos perfeitas. Ela coloca essa frase aqui. Todos esperam que sejamos perfeitas. Então essa é a maior vergonha, quando não se é perfeita, boa o suficiente em todos os aspectos. Isso foi o que as mulheres mais responderam na pesquisa de Brené. E apesar de toda a nossa evolução tecnológica, científica, emocional, desenvolvimento pessoal, evolução intelectual, nós ainda está muito impregnado na nossa sociedade esse tipo de julgamento. Essa espera pela perfeição, pelo ser bom o suficiente, voltado principalmente aqui para as mulheres. Segundo ela, essa teia que ela vai falar aqui, que é o título desse tópico, essa teia, ela está composta de quem nós devemos ser para as mulheres, quem devemos ser, o que devemos ser e como devemos ser. Como se fosse simplesmente aparente tudo isso. Alguém me fala como eu devo ser, o que fazer, como me comportar e eu simplesmente devo seguir. E aí ao longo desse capítulo e desse tópico ela vai falando que nós muitas vezes inclusive educamos as nossas filhas para isso, nós somos educadas e acabamos educando, as escolas, as comunidades, os grupos acabam fazendo isso, educando dessa forma, para que seja perfeito, seja bom o suficiente, enfim, acaba gerando toda uma pressão. E ela coloca aqui algumas frases como exemplo do que a gente faz, inclusive, no nosso dia a dia, né? Vou ler aqui para vocês. O que essa mulher pode escutar? Seja perfeita, mas não se preocupe muito com isso. E também não se sacrifique o tempo todo para sua família, ou seu cônjuge, ou o seu trabalho para poder atingir a perfeição. Se você for realmente boa, a perfeição virá naturalmente, como se fosse assim um milagre, algo que chegaria ali de forma muito instantânea. E na verdade, todas as frases elas falam, faça isso, mas também cuide do outro lado. Todos os exemplos que ela dá de frases que a gente pode já ter escutado, ou mesmo falar para outras pessoas, ela sempre tem essa dualidade. Seja assim, sempre começando com esse imperativo, seja dessa forma, mas também cuide de todos os outros aspectos, seja uma mulher de negócios, mas também cuide da sua família, por exemplo. E quantas vezes você já pode ter escutado isso, ou mesmo falado, ou mesmo julgado ali em pensamento, poxa, mas aquela minha colega, aquela minha conhecida, fulano de tal, não deu conta. É algo tão implantado dentro da nossa mentalidade e que, de fato, a gente precisa modificar isso, né?
essa exigência, né, que é feita, ela pode ultrapassar todos esses limites, né? Porque uma coisa, ela está sendo verbalizada, ela está sendo reafirmada por várias pessoas e você internaliza. E isso, segundo a própria Brené coloca, isso pode levar a um estado de doença para essa mulher, porque é uma cobrança, é uma exigência tão grande que não há liberdade de expressão, não há liberdade para ser de fato quem se é. E ela acaba colocando dessa forma, que isso gera uma série de outros problemas que essa mulher pode acabar desenvolvendo, como autodesvalorização, autoculpabilização, e aí isso vai se tornar como sintoma físico, como depressão, ansiedade e outros. Na sequência, ela vai falar agora sobre os homens, como os homens vivenciam a vergonha. E aí ela coloca que para os homens, a experiência da vergonha e a definição da vergonha é diferente do que para as mulheres. Para os homens, vergonha é o fracasso, é ser errado, é uma sensação de ser defeituoso. Vergonha está muito relacionado à fraqueza para os homens. Demonstrar medo está relacionado à vergonha para esses homens, né? Isso é ser considerado fraco. Então, é diferente da aparência física, diferente da perfeição das mulheres. Para o homem, vergonha é um sinal de fraqueza, de erro, de medo, né? De não demonstrar os seus próprios sentimentos. Ela coloca o seguinte: assim como as exigências sobre as mulheres é que elas sejam naturalmente bonitas e perfeitas, principalmente sobre a maternidade, para os homens o que eles devem ou não fazer é que eles estão autorizados, eles têm que pedir uma autorização para ser ou não, para principalmente expressar os seus sentimentos. E a principal frase que ela encontrou na pesquisa dela é: não seja fraco. É uma exigência que é feita sobre os homens, da forma como eles devem ser e da forma como eles não devem ser. Eles não têm autorização perante entre o círculo de homens e perante a própria sociedade para ser fracos, para cometer erros, para expor os seus sentimentos. Quantas vezes você já não deve ter ouvido que o homem não chora, não pode ser fraco, tem que ser durão. Muitas vezes, certamente, os homens ouviram isso. E aqui ela coloca um exemplo muito interessante de um grupo de terapia que ela estava fazendo, ainda dentro da pesquisa dela. Então ela pegou vários públicos, ela foi desde jovens, adolescentes, jovens, adultos e até as pessoas de mais idade, conversou com terapeutas também, terapeutas focados principalmente no tratamento para homens, específico para homens, para entender mais, porque para ela também era um mundo totalmente novo, ela também tinha esse julgamento de o homem não pode ser fraco. Bom, e ela conta que um rapaz de 20 e poucos anos, durante a entrevista, ali o grupo de terapia fala que durante a infância ele era super criativo, desenhava, mas ele foi teve um episódio em específico em que ele foi tão recriminado pela família, pelo pai, pelo tio, pelos homens da família, que ele nunca mais desenhou. E para ele, na infância ainda, ele percebeu que aquilo seria a ferramenta para ele ser feliz. E ele pensava, quando criança, que se ele fizesse aquilo para a vida inteira dele, durante toda a vida dele, ele seria uma pessoa feliz. E teve esse episódio com a família, onde recriminaram, falaram que ele era um maricas, né, que ele era afeminado. Isso acabou gerando um bloqueio nele, que até a própria mãe acabou não incentivava mais ele a fazer os seus desenhos e suas pinturas. E ele se sentia como preso, ele se sentia preso dentro de uma caixa o resto da vida dele, porque ele não podia se expressar. E a forma de expressão dele era através da arte dele. Então, como que cada homem vivencia também a sua experiência, tem a sua história e como que isso afeta na sua vida e naturalmente na sua saúde também. Ela ainda vai falar sobre vários pontos aqui a respeito dos homens. Ela diz no próximo tópico, que se chama Grandes e Poderosos, que isso é uma expectativa. Isso é o que os homens precisam sempre ser: grandes e poderosos, dominadores, com a certeza de tudo, controlando todas as situações. Ela aprofunda mais nessa temática sobre os homens. Eles acabam precisando, né, uma necessidade, essa cobrança da sociedade.
Então ela coloca o seguinte, que nesse ponto a expectativa é que os homens sejam grandes, poderosos, tenham controle, estejam sempre com a resposta certa. E coloca também que nós mulheres não esperamos esse estado, né, de vergonha, de vulnerabilidade no relacionamento com os homens. Ela acaba falando que, inclusive nós queremos que no relacionamento um homem se abra, exponha os seus sentimentos, mas não exponha demais, por exemplo. Isso é o que ela coloca, essa dualidade novamente. Então nós pedimos para que eles sejam transparentes, verdadeiros ali naquele relacionamento. No entanto, quando ele se expõe demais, a mulher tende a responder com calma, segura um pouquinho, que eu também não estou preparada para receber essa vulnerabilidade. E aí ela coloca que fica difícil para o homem conseguir se expor. E aí a resposta dele vai ser geralmente raiva e irritação para tentar fechar essa vergonha, para tentar não expressar essa vergonha. Então existem esses dois caminhos que ela coloca aqui, que a pessoa pode sentir, o homem vai responder dessa forma, com raiva, irritação, ou então ele vai se fechar totalmente, vai procurar em outros lugares como vícios, né, jogos, bebidas, drogas, para escapar desse sentimento. Porque ela, inclusive, nesse ponto que ela fala que eles precisam ser grandes, que eles precisam ser poderosos, ela coloca que muitos homens passam por experiências no sentido de perda do emprego, não conseguir sustentar a família e que mascaram uma vida procurando em outros lugares e não falando, não se expondo para a família, não tendo esse suporte. E tudo isso que a Brené coloca no livro, e nesse capítulo mais uma vez ela reitera, que a necessidade de você se conectar com o outro, de ter a compaixão, a empatia, porque assim você consegue estruturar as duas pessoas, os homens e as mulheres. Os dois conseguem estar em vulnerabilidade e ter apoio mútuo, aqui como ela colocou lá no início. A gente precisa unir juntos porque ambos têm as suas situações, ambos têm os seus sentimentos que vão passar e que vão viver. Então é muito importante que isso seja junto. Quanto mais unidos for homens e mulheres para superar as suas dificuldades e estar em vulnerabilidade, melhor para todas as pessoas, porque daí a gente acaba construindo uma sociedade mais feliz, mais inteira, mais real, mais humana, porque você acaba se distanciando, inclusive, da sua humanidade. E aí que ela volta a falar que tudo isso vai passar pelo autoconhecimento, pela empatia, pela compaixão, pela resiliência à vergonha, para todos, né? Que ela já vai falando sobre todos. Resiliência à vergonha, que são aqueles 4 pontos. Primeiro, reconhecer o que você está sentindo. Depois, praticar a consciência, no sentido de que o que esse sentimento, no caso que ela está falando aqui, a vergonha, a resiliência à vergonha, o que essa vergonha ela quer mostrar para mim. 3, ser acessível, né? Você conversar com uma outra pessoa, falar, que é o ponto 4, falar o que você sente, expor aquilo que você está sentindo faz parte desse processo de resiliência à vergonha. E aí ela fala como romper esse ciclo vicioso para a gente nessa sociedade. Talvez dando o exemplo de que a solução para se livrar da vergonha não é diminuir as pessoas que estejam da mesma situação que a gente, mas ao contrário, darmos as mãos e tentar sair dela juntos. Ela fala aqui de várias situações como bullying, a vergonha está em todos os lugares, em todos os níveis da sociedade, nas empresas, nas escolas, nas comunidades, em diferentes grupos, na família. E ela vai falar que para sair desse ponto, para que a gente tenha uma sociedade mais saudável, é preciso que todos sair desse posicionamento de julgamento, porque quando você tem vergonha você quer julgar o outro, inclusive, então sair desse posicionamento de julgar e simplesmente acolher esse ponto, se aproximar mais dos outros. Ela vai falar ainda sobre homens e mulheres, como que a imagem corporal, inclusive a expressão da sexualidade, ela vai importar, ela é para homens e para as mulheres. Para homens, eles têm a respeito da sexualidade, dentro de uma pesquisa que ela fez também em grupos com pessoas, os homens esperam algo
durante a expressão da sua sexualidade, as mulheres têm uma outra expectativa a respeito dessa temática. Então ela fala que enquanto as mulheres estão achando que os homens estão preocupadas com a sua aparência física, para os homens a relação sexual muitas vezes ela inclui a sua própria expressão de autoestima. Dentro do grupo que ela estava trabalhando ali, e dentro com outros terapeutas também, ela fala que a maioria dos homens relaciona o ato sexual à sua própria autoestima, ao saber se está bom. Ela fala que muitos homens falam que aquele momento é um estado de vulnerabilidade emocional para os homens também. Não é só o desempenho físico, mas também de estar sendo bom para a parceira, se está sendo legal para outra parceira. Então, cada um tem uma percepção diferente. E nesse grupo ela coloca que as mulheres e os homens do grupo expressavam coisas diferentes. Aquilo que as mulheres achavam que os homens queriam e aquilo que os homens achavam que as mulheres queriam. Como que a gente tem ideias diferentes. E tudo isso ainda vai passar pelo caminho da falta de autoconhecimento, porque tudo vai passar primeiro por você, e segundo, essa conversa, o diálogo aberto e franco com a outra pessoa que está ali com você. Bom, no próximo tópico ela vai falar sobre as palavras que nunca podemos desdizer. Ela vai falar sobre a vergonha nos nossos relacionamentos mais íntimos, que são os relacionamentos familiares e de amizade, de vínculos mais profundos. E ela conta aqui a sua própria história nessa parte do livro. Ela fala que durante muitos anos ela tinha discussões com seu marido, aonde ambos estavam frustrados, discussões assim de brigas muito intensas, de palavras ofensivas, e naturalmente a resposta do homem era estar em estado de raiva e se afastar para não ofender mais ainda a mulher. Então ele saía, dava um tempo, e ela se sentia extremamente frustrada porque ela queria a briga, ela queria estar ali brigando. E ela fala que essas pessoas, os vínculos mais próximos, são as pessoas que mais nos fazem sentir vergonha, e que nós também fazemos essas pessoas. Os nossos vínculos mais próximos fazem com que a gente sinta vergonha também, porque eles sabem exatamente o nosso ponto de vulnerabilidade. Eles nos conhecem muito bem porque convivem conosco. E envergonhar alguém que nós amamos em sua vulnerabilidade, segundo a Brené, é a coisa mais séria de uma violação de segurança, porque essa pessoa que está com você, seja lá o marido, a esposa, os filhos, os pais, amigos muito próximos, se elas utilizam essa ferramenta, né, o conhecer você, a sua vulnerabilidade, o seu ponto fraco para te ofender, para te fazer passar vergonha, isso é uma falta de confiança. Isso você se sente, a pessoa que recebe, ela se sente mais insegura com relação àquele relacionamento. E aí ela fala que isso acaba deteriorando as relações, acabam sendo relações superficiais, porque você acaba perdendo a confiança naquela pessoa. Então a qualidade, ela fala que para se ter a qualidade no relacionamento é necessário amar primeiro a si mesmo, né? Ela fala na história dela: eu primeiro precisei amar a mim mesmo para ganhar coragem e me mostrar e ficar vulnerável de diferentes formas, e é isso que se trata, é disso que se trata o amor. E ela fala, já indo para o final do capítulo, tornando-se autêntico, como que por onde que passa esse caminho para você vencer a vergonha, para você vencer a vulnerabilidade, vencer no sentido de estar conectado a elas e permitir-se passar por isso. Essa autenticidade vai passar por um caminho de autoconhecimento. Sempre vai ser primeiro você com você mesmo. E ela fala que além do autoconhecimento, principalmente o amor próprio. O amor próprio, quando você tem uma autoestima mais fortalecida, você consegue encarar os desafios com mais clareza. Para os homens, ela vai finalizando aqui, para os homens, quando eles ficam isolados nesse estado de que não podem se expressar, não podem expressar sua vulnerabilidade, eles acabam ficando isolados ou com medo e ficando paralisados. E para as mulheres isso é exaustivo, você manter cumprir com aquelas exigências que nós falamos no começo. Lembrar que a vergonha é o medo de perder esses vínculos
o medo de não sermos dignos de amor e aceitação. Nos ajuda então a entender por que tantas pessoas de meia idade passam a colocar o foco da sua vida nos filhos e se envolverem em vícios, porque essa vergonha ela leva a esse estado de isolamento, de desmotivação completa. E aí ela vai finalizando dizendo: amar a nós mesmos e nos apoiarmos mutuamente no processo. Nesse processo, para vencer isso, é nos tornarmos autênticos. É talvez o maior gesto de viver com ousadia, esse compartilhamento mútuo. E ela vai finalizar o capítulo deixando aqui um clássico da literatura inglesa, que é uma lembrança para que a gente se torne autêntico. Eu gostaria de compartilhar aqui. Ser real não tem a ver com a maneira como nós fomos feitos, disse Pele de Cavalo. Isso é um conto. É uma coisa que acontece quando uma criança o ama por muito, muito tempo e não apenas para brincar com você, mas ama de verdade, então você se torna real. E isso dói, quis saber o coelho. Às vezes, respondeu o Pele de Cavalo, pois ele era sempre muito sincero. Mas quando somos reais, não importamos de nos ferir. Tudo isso acontece de uma vez ou acontece aos pouquinhos? Não acontece tudo de uma vez. Você se torna real. Isso leva muito tempo. Por isso, não ocorre normalmente com pessoas que desmontam com facilidade ou que têm pontas afiadas ou que têm que ser tratadas com muito cuidado. Geralmente, quando você se torna real, a maior parte do seu pelo cai, os seus olhos ficam para fora, as suas juntas estão encurvadas e tudo que você faz está mais surrado. Mas essas coisas não te incomodam mais, porque quando alguém se torna real, não pode ser mais feio, a não ser para as pessoas que não entendem nada de realidade. Então, o ser real, o ser vulnerável, é expor-se totalmente, completamente, naturalmente, com tudo aquilo que a Brené tem colocado aqui para a gente no livro, falando para quem que você vai fazer isso, com quem que você vai poder se expor mais e ter essas pessoas que sejam da tua confiança para que você possa se expor, que você possa ter esse diálogo aberto e principalmente o que eu percebi aqui no livro dela é você ter contato com os teus sentimentos e expor esses sentimentos não na forma de julgamento, não na forma de culpabilização, porque o outro te trouxe esse sentimento, fez você se sentir dessa forma, mas principalmente entendendo que esse é um sentimento que ele quer te mostrar algo. Ele tem algo para te falar, que a gente possa ter esse conhecimento, esse entendimento e perceber e receber essa mensagem daquilo que esse sentimento quer mostrar para a gente. Bom, finalizamos aqui o capítulo 3. No próximo domingo a gente vai continuar falando no capítulo 4, várias estratégias para a gente estar em vulnerabilidade. E um excelente domingo, uma excelente semana a todos. Um abraço.